Verusca Gendoff é psicóloga especialista na área clínica há mais de 16 anos. Possui MBA em docência de ensino superior e é graduada em rádio e TV. Realiza cursos, treinamentos e supervisão com profissionais formados nas diversas áreas corporativas. Verusca Gendoff desenvolve há mais de 13 anos trabalhos na psicologia jurídica como assistente e há 15 anos realiza diversos trabalhos de consultoria na área psicológica para escolas, empresas e emissoras de rádio e TV. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você gostaria de participar, enviar sua crítica, sua sugestão, sua dúvida, sua pauta, basta você acessar através de qualquer uma dessas redes sociais que estão aparecendo agora na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a psicóloga Verusca Gendoff. E nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Doutora, obrigado por ter aceito o convite, prazer recebê-la aqui. É sempre um prazer estar aqui e falar de algo tão importante, né, para os dias de hoje. Verdade. Nós vamos rodar a matéria e em seguida voltamos com a doutora Verusca. Quem nunca sofreu em um relacionamento provavelmente conhece alguém que sofre. Os relacionamentos abusivos e até violentos começam muitas vezes de forma sutil e fazem com que a vítima tenha dificuldades em reconhecer a violência. De acordo com um estudo da ONU, 3 a cada 5 mulheres já foram vítimas de relacionamentos abusivos. Você já viveu algum relacionamento abusivo? Graças a Deus, não. Já tive essa experiência, já. Nunca. Não, já. Não físico, mas psicológico sim. Não, nunca vivi nenhum relacionamento abusivo, graças a Deus. Conhece alguém que vive? Não. Já conheci uma pessoa que viveu isso muitos anos. Conheço sim, uma das minhas melhores amigas. E infelizmente a gente tenta ajudar, mas depende dela e não sei o que acontece. E como que essa pessoa fez para se livrar dessa situação? Olha, ela sofreu muitos anos. Para ela se livrar, ela teve que ir embora para outra cidade. Ainda mesmo assim, ela sofreu bastante. Bastante mesmo. E até hoje, acho que ainda ela sofre. Mesmo estando longe. Por telefone, carta, ainda a pessoa ameaça, sabe? Ainda fala em procurar ela. Mas ela viveu isso durante 8 anos da vida dela. É uma amiga minha, amiga é quase irmã. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu já estava com depressão, já não queria sair mais. E meus amigos ficavam no meu pé, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Aí chegou um tempo que eu olhei pra mim e falei, eu não quero isso pra minha vida, eu quero mudar. Aí terminei e fui para outro estado, fui pra Bahia, passei um tempo lá com a minha família. Foi onde eu me organizei psicologicamente, aí voltei e graças a Deus estou livre até hoje. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e o seu convidado falarão sobre relacionamentos abusivos. E você não pode perder. Doutora, relacionamento, parece que cada vez está mais difícil. O ser humano se relacionar, né? Relacionamento familiar, profissional, parece que tudo é um motivo para desavença, discórdia, briga, discussões. Parece que o ser humano vai ficando cada vez mais complicado. Eu não sei se isso daí é em função também das mídias sociais, que hoje a pessoa fala com todo mundo ao mesmo tempo. Mas o relacionamento humano, ele realmente está se complicando? É impressionante que na medida que nós nos desenvolvemos, a tecnologia amplia suas formas de acesso, parece que as pessoas desaprendem a viver o presencial. É impressionante, as pessoas hoje não conseguem, às vezes, conversar 5 minutos e um conflito aparece, a dificuldade de lidar com o não. As pessoas não conseguem entender, parece que querem tudo de forma imediata, querem tudo naquele instante. Isso tem criado uma série de dificuldades na relação entre as pessoas. E a comunicação, ao invés de ser facilitada, ela tem sido complicada. E eu tenho visto um grande prejuízo, né? Não só nos relacionamentos afetivos, mas como você disse, de uma forma geral. Então, como fazer, né, para que uma pessoa consiga conviver bem se as redes sociais as distanciam presencialmente? Algo que deveria aproximar acaba distanciando. Uma coisa muitas vezes simples de se conversar se torna um tumulto. Relacionamentos afetivos que deveriam ser tranquilos se tornam bastante conflituosos.
Então, o que cada um realmente tem que passar a averiguar é, na sua vivência, o que realmente ele pode fazer para poder ser mais presencial, mais profundo, ter vínculos mais sustentados. Eu vejo hoje tudo muito superficial e isso tem sido um problema. E tudo parece que é um motivo assim para se começar uma discussão, né? Eu sou um crítico desse excesso de utilização de redes sociais, principalmente no relacionamento familiar, né? Eu acho isso daí muito complicado, porque foi o que a senhora falou, às vezes, peraí, vamos sentar aqui e falar 5 minutos, olha, não gostei daquilo que você fez, ó, não faz mais aquilo, vamos combinar de uma outra forma. Não, aí manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou coloca alguma coisa no Facebook. Aí o outro já acha que colocou aquilo no Facebook porque quis mandar uma mensagem para ele. Então a coisa vai piorando. As pessoas passam a viver de forma subjetiva. Um acha que o outro está mandando um recado via WhatsApp, um acha que o outro está ofendendo via rede social. Isso tem sido bem difícil. Agora, o que a gente realmente precisa avaliar, se a gente não quer realmente vivenciar esse tipo de dificuldade, a gente tem que tentar aí nutrir relacionamentos saudáveis. Precisamos estar saudáveis também para vivenciar relacionamentos saudáveis. Você sabe que saiu uma pesquisa aqui em São Paulo recentemente dizendo que 42% da população de São Paulo apresenta algum processo de ansiedade, algum processo emocional alterado. 40, quer dizer, quase metade da população. Então, eu acho isso espantoso. Imagino que é quase metade da população da capital de São Paulo apresentar algum tipo de alteração emocional. Aí você soma tudo isso, as dificuldades naturais que uma cidade grande tem, se a gente pensar o recorte de São Paulo, mais o distanciamento das pessoas, mais a dificuldade de comunicação, as pessoas estão se tornando doentes, complicadas, difíceis, carentes. Se vive numa cidade tão grande, se vive tão isolado, né? Exato. Passa uma falsa imagem, né? Às vezes a pessoa que mora numa cidade pequena imagina, se eu morasse em São Paulo, no Rio, em Curitiba, aí sim minha vida seria diferente que eu teria. E não é por aí, né? Porque em grandes cidades, mesmo no exterior, em Nova York, tem um problema seríssimo sobre isso. Em Los Angeles, nos Estados Unidos também, das pessoas se isolarem, ficarem com ansiedade, com depressão, ficarem trancadas em casa, não sair de casa. Sim. E tem outro fator também que me chama muita atenção, o desvio de caráter entre as pessoas. Isso também tem causado alguns problemas bem sérios nos relacionamentos e tem complicado os processos, né, de uma forma geral. Então, como seria, assim, em termos mais leigos para nós, o que seria o desvio de caráter das pessoas? Pessoas que acabam não apresentando a palavra que elas se comprometem, pessoas que prometem fidelidade e não são fiéis, prometem que vão fazer de tudo para que aquela família tenha estrutura e não fazem, chefes que às vezes puxam tapetes ou funcionários que puxam tapetes de seus chefes. Várias situações onde você não vê aquela pessoa realmente querendo fazer algo ali bom. Ela pensa de uma forma egocêntrica, pensa nas vantagens dela e não pensa que às vezes está prejudicando todo um processo. A quantidade de pessoas que prejudicam umas outras, filhos, que às vezes prejudicam seus próprios pais. É uma coisa inconcebível, não é? Sim, e que mundo é esse que a gente está vivendo, onde a própria família às vezes se desestrutura e um acaba entrando em conflito com o outro, e um acaba tentando puxar o tapete do outro. E a gente tem que prestar atenção em mínimos sinais para, de repente, ver se realmente aquele relacionamento, independente de qual tipo, afetivo, familiar, enfim, não importa, mas que tem uma verdade ali. Eu peço que as pessoas sejam mais verdadeiras, que elas sejam mais reais. Elas criam, às vezes, universos, expectativas na cabeça e utilizam isso como foco e parece que não importa o que vão destruir. Isso Então, é exatamente o que eu ia perguntar à senhora. Quais são os primeiros sinais, ou no relacionamento de marido e mulher, ou pai e mãe, filho, irmão, irmã, quais os principais sinais que a pessoa já tem que estar atenta e falar, opa, está tendo alguma coisa errada? Você sabe que desde criança, se os pais prestam atenção na forma como essa criança lida com outras crianças, se ela é muito egocêntrica, se ela é muito narcísica, se ela quer tudo só para ela, se essa criança acha que todos os direitos de tudo é para ela, a gente já tem que prestar atenção e já começar a corrigir, porque senão ela vai crescer um adulto egoísta. E isso faz com que esse egoísmo acabe trazendo um monte de prejuízos para diversas pessoas. Então, para quem convive, por exemplo, num relacionamento conjugal, quando você se dispõe a viver com uma outra pessoa, você tem que estar disponível para esse relacionamento. Você tem que se sacrificar muitas vezes em algumas situações para vivenciar o que é mais importante ali, não é a família. Só que eu vejo muita gente hoje, Denis, querendo casar, mas não querendo colocar a família em prioridade.
Aí é complicado. Nossa, aí Aí não é tem como. complicado, Ah, eu quero viver uma família, mas eu não tenho tempo para essa família. Não, se você quiser ter uma vida em comunhão, em família, e manter o individualismo, é inconcebível, né? Não dá para conciliar. Não tem como. Não, eu quero continuar, eu escuto muito isso no dia a dia, eu quero continuar tendo uma vida de solteiro. Então por que vai casar? Então por que vai casar? É lógico. Então por que você vai submeter a sua família a esse tipo de situação e se submeter também? Ou às vezes até as pessoas falam, né? Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. Quer dizer, ele já entra, ou ele ou ela já entram num relacionamento dizendo assim, ó, a probabilidade de não dar certo é muito grande, mas eu vou casar para ver se realmente é isso, se não der eu separo. Sim. Casamento é uma instituição séria, você está constituindo uma família. Então, quando uma pessoa resolve dar um passo como esse, ela tem que ter muita certeza, porque ela vai ter que abrir mão de algumas coisas em detrimento da escolha que ela está fazendo. Agora, as pessoas não param para pensar que separação não é uma coisa simples. Não, muitas vezes traz sequelas para o resto da vida. Traz sequelas Envolve para todo filhos, mundo. os outros parentes. Imagina todos os envolvidos trazendo aquele tipo de frustração, quantas pessoas adoecem neles, porque se sentem infelizes no processo. Porque às vezes as pessoas ficam pensando mais na festa do casamento do que na instituição família. Então, Exato. é muito importante que as pessoas consigam fazer uma revisão em sua vida e tomem decisões acertadas. E para perceber tudo isso, é necessário que a gente consiga avaliar tudo isso. Quem são as pessoas que eu estou escolhendo para estar perto de mim? Qual é o emprego que eu estou escolhendo? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou lidar com os outros colegas, com o chefe? Porque os relacionamentos se tornam mais fáceis quando eu tenho planejamento, quando eu sei o que eu quero e consigo dividir a minha opinião com o outro. E às vezes, lógico, eu não sou psicólogo, eu sou advogado, mas nós que como pastores a gente atende muitas pessoas aqui na igreja. E um erro que eu noto assim muito comum, às vezes a pessoa está com um problema na vida e eu não sei por que ela acha que casando a qualquer preço ela vai resolver o problema. E não é nada disso. Ela precisa ter certeza de que ela gosta da pessoa, que vai ser um companheiro. Mas às vezes a pessoa fala, eu estava com muito problema com os meus pais, então eu casei para sair de casa. Bom, o problema vai continuar. E é o se maior não é a pessoa erro. certa, né? Nossa, é o maior erro. Porque a pessoa acha que ela está saindo de uma situação para resolver uma situação de conflito, às vezes, familiar que ela tem, e ela está iniciando um outro processo familiar complicado. Ela vai arranjar mais um problema. Mais um problema, né? Quando você resolve se casar, você tem que ter certeza do sentimento que você sente que a outra pessoa também nutre. Para que as dificuldades, elas sejam um segundo plano. Porque o afeto ele está num primeiro plano, né? Quando você casa porque você quer fugir de uma situação, então você coloca todo o resto do processo familiar em segundo plano. Então, qualquer dificuldade, o motivo vai ser para culpar o outro. E olha, nesse quesito de culpa é impressionante, doutor Denis, o que você vê de pessoas querendo culpar o outro das próprias escolhas que a pessoa fez. Exato. As pessoas hoje não querem assumir as suas escolhas. Ah, mas isso é normal. O ser humano, né? Até passagem da Bíblia a gente vê, né? Lá no pecado original, quando Adão, né, já veio reclamar, não, mas foi a Eva que me deu. Aí a Eva, não, mas foi você. Às vezes pessoas que ficam juntas 2, 5, 10, 15 anos, é uma maravilha. Quando separa, aí passam a ser inimigos. Quer dizer, você conviveu 15 anos com uma pessoa, ele era bom. Aí no dia seguinte você separou, mas ele é isso, ou ao contrário, ela é isso, aquilo. Quer dizer, existe parece que uma animosidade, vai se acirrando, porque ninguém está disposto a ceder um pouco, concordar ou mudar, né? Sim, é impressionante, né? E nessa fala a gente percebe muito isso. As pessoas elas têm uma necessidade de arrumar todas as justificativas possíveis para culpar alguém. Porque assim, os familiares, os amigos, quando questionarem a separação, essa pessoa vai estar preparada para culpar o outro. Como se não houvesse uma construção que ambos fizeram, né? Porque via de regra, a culpa não é de um só. Claro que não, 50% para cada no mínimo. Mínimo, né? Todos erraram. Sim, e é interessante porque não se para planejar os processos afetivos. Uma coisa que eu vejo muito, a carência. Logo, logo a gente vê que vai entrando um período mais frio, as pessoas vão ficando mais carentes. Você sabe que é o período onde as pessoas mais acabam se envolvendo de forma inadequada porque elas não têm filtro. O frio faz com que a carência aumente, os dias cinzentos fazem com que a carência aumente e as pessoas passam a não ter filtro na hora de fazer a escolha afetiva. E aí, por medo de ficar sozinho ou sozinha depois, acabam mantendo um relacionamento. Aí chega num ponto que as famílias começam a pressionar e muitas vezes se casa também dessa forma. E aí, quando você vê que você tem uma bagagem, o outro tem uma bagagem, quando você tem um processo emocional, o outro tem outro processo, e você vai unir tudo isso dentro de uma casa, numa convivência diária, e aí o conflito começa. É difícil. E aí culpa quem?
culpa o outro, culpa a família que fez pressão, culpa os amigos, né? Então, que as pessoas passem a analisar um pouco melhor, não deixar a paixão cegar tanto. Procurem olhar de uma forma mais racional as pessoas, avaliem, olha, aquela característica. Por exemplo, uma pessoa que judia, maltrata de sua família, maltrata do pai, maltrata da mãe, vai ser um bom marido, uma boa esposa? Não vai. De regra, não vai. Mas as pessoas têm uma ideia de que comigo vai ser diferente. Não vai. Então, mas a gente pergunta, baseado em quê? A pessoa não sabe falar, né? Na cegueira emocional. Porque você fala, tá bom, mas por que com você vai ser diferente? Não, porque eu acho um monte de coisa, mas você tem que ter algum elemento mais sólido, né? As pessoas acham que no período de namoro, por ser bem tratado nesse período de paixão, vai ser aquilo, vai ser daquela forma. E os processos, eles vão alterando, né? É claro que ninguém vai se tornar algo ruim se já não tinha algo antes. Você tem componentes. Só que as pessoas disfarçam muito o que são, né? No período de namoro. Então, nessa fase de namoro, às vezes as pessoas falam assim, olha, namoro assim muito curto é perigoso porque você não conhece a pessoa. E outros falam assim, não, namoro muito longo também atrapalha porque já tem um desgaste. Como é que dá para balancear isso aí? Olha, você sabe que eu costumo dizer que um tempo ideal, 1 ano. Nesse 1 ano, cada um tem que se planejar para conseguir conhecer, observar como é que é aquela pessoa, como é que ela age com ela, como é que age com a família, como é que age no trabalho. Por exemplo, uma pessoa que é desonesto no trabalho vai ser desonesto com você. Uma pessoa que age de uma forma inadequada num ambiente social vai agir inadequadamente com você, porque a pessoa apresenta essa característica. Nesse momento de namoro, pode ser que não esteja mostrando, mas no dia a dia ela é assim, acha normal isso. Então é bom a pessoa ver como é que ele é com a família, no Sim. ambiente de trabalho, com os colegas, para ter até um referencial, né? Claro, e se dentro desse período de 1 ano você realmente prestar atenção nas ações, nas atitudes, mas reais, não é colocando flores ali não, é olhando realmente as atitudes reais. Dá para se saber. E se você já percebe logo no início que a pessoa tem características, tem uma apresentação mais agressiva, uma característica mais desonesta, uma característica mais enganadora, não espera dar 1 ano. Porque vai criar vínculo afetivo e depois para você trabalhar isso num processo de casamento é muito mais complicado. Os casais, de repente, que se casam com pessoas que já têm filhos de um outro casamento, de um outro relacionamento. Muitas pessoas reclamam, né? Olha, com ele ou com ela eu me dou muito bem, mas os filhos dele, os filhos dela, aí é problemático porque não se relacionam bem comigo ou com os meus filhos. Quando a pessoa vai casar com quem já tem filho de outro relacionamento, o que ela deve avaliar? Olha, quando a pessoa se relaciona com outra, sabendo que aquela pessoa ou é viúvo, ou tem um histórico de separação, ou tem um histórico de separação em filhos, a pessoa tem que se avaliar pensando o que eu consigo dar conta. Eu consigo dar conta, eu sou ciumento. Eu consigo dar conta, ou eu sou mais possessivo ou possessiva. Eu costumo dizer que esses relacionamentos precisam ser muito avaliados, porque cada pessoa sabe seu limite, ou pelo menos deve avaliar o seu limite. Tem pessoas que esse processo não é complexo, porque ela sabe que dentro do limite dela ela é flexível e ela vai lidar com isso de uma forma muito tranquila. Tem situações que são mais conflitantes e você tem que saber se você está disposto a lidar com esse conflito. Quando a gente faz uma pesquisa dentro da gente e começa a avaliar até que ponto eu consigo lidar, fica mais fácil. Porque eu não posso chegar aqui para as pessoas e dizer, olha, não se relaciona com uma pessoa assim, eu não sei se aquela pessoa lida bem com isso. Às vezes, a pessoa teve um processo e vai se dar muito bem com essa outra pessoa. Às vezes, passou por um processo difícil de traição, às vezes, passou por uma situação de viuvez, nós não sabemos. Mas essa pessoa, ela carrega uma história, você dá conta dessa história? Parando para analisar o seu comportamento, você consegue lidar com isso? Isso é o mais importante. Se você acredita que sim, trabalhe para que isso seja real, para que você possa ser feliz com outra pessoa. Senão, todas as outras coisas acabam chamando a atenção e o afeto mesmo acaba ficando para o segundo plano. E filhos adolescentes? A gente escuta muito reclamação de pais, principalmente filhos naquela fase ali de 13, 14 até os 20 anos, mais ou menos. Um certo isolamento, né? O adolescente vai para o quarto, fica lá no Facebook, fica no WhatsApp, fica no Instagram e não se relaciona com a família, fala muito pouco com os pais. Os pais tentam puxar assunto, eles são dispersivos. Como os pais podem lidar com isso? Como eles podem prevenir e aqueles que já estão lidando com esse problema, qual a melhor forma? Nesse processo de passagem entre infância e adolescência,
10, 11, 12, 13, cada um mais ou menos dentro desse período de tempo, esse jovem, ele vai mudar porque ele vai sair de uma condição de infância e vai entrar numa outra condição onde ele não é adulto, então ele não sabe todas as coisas, mas ele também não é criança mais. Nesse período, o vínculo familiar tem que ser muito bom. Porque é nesse momento que o jovem, ou ele se liga no referencial dos pais e lida bem com isso, ou ele vai buscar um outro referencial, que são os amigos de internet, os amigos presenciais. E aí se torna um problema, porque esse jovem ele se isola e dali para frente vários conflitos começam a acontecer, porque ele começa a seguir orientações ou aproximações de pessoas externamente. Com quem ele se relaciona, né? Que é com quem ele lida o dia a dia. Então, se você, pai e mãe, não estiver atento a isso, as chances de você ter conflitos é muito maior. Mas e como evitar? É conversar, Sim. é abordar o problema toda hora, ser incisivo, ser até chato com o assunto? Olha, é muito importante que nesse próprio processo de infância a gente saiba lidar com os limites da criança e nesse processo de adolescência o vínculo fortalecido, ter mais qualidade de presença, não é tempo, é qualidade de presença. Saia mais com seu filho, vai no cabeleireiro com seu filho ou no barbeiro, vai jogar futebol com seu filho, cria um vínculo que não possibilite espaço para um terceiro. Que ele tenha admiração pelo pai e pela mãe, porque se ele não tiver essa admiração no processo de desenvolvimento dele, ele vai buscar fora. E olha, eu vou dizer para você, ninguém vai amar mais o seu filho do que você, que é pai e mãe. Você que é avô, avó, responsável por essa criança. E se você não servir de referencial, essa criança que se torna adolescente vai buscar fora e essas pessoas não vão ser tão amáveis ou tão importantes como os pais são. Então, a conversa é presencial, viver mais a presença, sabe? Nutrir mais a convivência. Eu acho que tem faltado bastante, principalmente nas grandes cidades. Eu li recentemente que o tempo médio dos casamentos no Brasil, em boa parte do mundo, ele está diminuindo. Isso acho que até em função da intransigência, de brigas. E aqui no Brasil também o índice parece que ele é até acima da média mundial. Será que o problema está na base, como a gente falava aqui, da pessoa não conhecer de fato a outra antes de casar? Ou hoje em dia, por essa facilidade que se tem em mídia social, em passeios, em sites de relacionamentos, isso tem corroído a estrutura da família? Várias coisas acontecem que acabam contribuindo para isso, né? Uma delas é o fato de que os nossos jovens, eles são hoje criados para não se frustrar. É tudo muito imediato. Não pode tomar um não, Exatamente. Qualquer coisa já é motivo para ficar chateado. Exatamente. E aí, jovens que não sabem se frustrar terão relacionamentos que também não vão saber se frustrar, não vão saber lidar com problemas, né? Outro fator importante é a própria desestrutura familiar, que acaba seguindo de modelo para esses jovens que vão se relacionar. Os processos de carência que iniciam na família também é outro problema. Como seria esse processo de carência na família? Você sabe que cada jovem precisa ouvir que é amado pelo seu pai e pela sua mãe? E quantos que às vezes estão assistindo, amam seus filhos, mas não verbalizam? O senão fala, você sabe que eu te amo, não precisa ficar falando toda hora. Mas né? esse jovem precisa saber. Precisa saber. E como ele não ouve isso, ele acaba tentando buscar isso de outras formas. Então ele começa a acreditar em qualquer pessoa que fale isso. Mas aquela pessoa que está falando ama de verdade? Não. Porque é muito diferente quando um pai e uma mãe falam, alguém que realmente tem uma estrutura fala, de uma pessoa que fala muitas vezes porque quer manipular o outro. Quantas vezes a pessoa às vezes sofre no dia a dia porque tem pessoas que para manipular dizem, você é ótimo, você é maravilhoso, você é incrível. E na verdade tudo aquilo é para manipular. Então se esse jovem ele sabe diferenciar isso porque sua família ensinou o que é amar de verdade, quando uma pessoa disser que ama, ela vai olhar e vai dizer, peraí, dizer só não basta. Tem que dizer e agir. Ele tem um referencial de amor dos pais, né? Exatamente, porque a força de amor dos pais é muito diferente. Então, quando esse jovem ele tem essa estrutura, ele não vai sentir um vazio, ele teve uma estrutura. Então, ele vai buscar alguém que o complete no tipo de olhar que ele tem. Então, isso tem faltado. E a carência, ela tem feito as pessoas perderem um pouco a projeção do que elas vão buscar. Então, elas buscam qualquer coisa. E a troca muito grande de pessoas também colabora, parece que se torna um tanto insatisfeito. Quando a pessoa ela começa a se relacionar com uma pessoa e daqui a pouco termina e começa com outra, daqui a pouco ela é insatisfeita, ela já não sabe mais o que ela quer, ela perde o referencial da própria busca. E a falta do não, né? Às vezes a gente nota, a minha geração ela foi criada com não.
Sim. E era não e não, E acabou. ninguém morreu por isso. Não, ninguém está traumatizado, levamos bronca, levamos palmada, não sei o quê. Ninguém ficou traumatizado. Mas hoje em dia, né, parece que não pode. Será que isso daí também já não vem criando uma geração assim, um pouco mimada demais, um pouco com a vida muito mais fácil, sem ter que lutar por aquilo que ela quer? Sim, é interessante os momentos cíclicos que a população vive de uma forma geral, né? Você vem de uma geração que é mais rígida e você forma pessoas mais rígidas, mas que por sentir que houve talvez aí um excesso, um aumento de rigidez, então eles querem que com os filhos eu não vou ser rígido. E aí acaba não sendo nada rígido, acaba não conseguindo pôr limite nenhum. Aí esse jovem cresce totalmente sem limite nenhum. Aí a pessoa vai reclamar da polícia, né? Exato. Eles vão achar, não, mas ele já chegou assim na última instância, né? Sim. A família não cuidou, ou escola, né? Porque a gente Sim. vê hoje muito pais terceirizando a educação para o filho e para o professor ensina, não educa. Exatamente. A responsabilidade da educação dos filhos é de quem é responsável por esses filhos. É pai, é mãe, é familiar? Quem é o responsável? Ele é o responsável pela educação. Os seus princípios, a sua forma de pensar tem que ser dessa pessoa. Agora, se você terceiriza, realmente, a falta de não tem causado um monte de processos. Porque a pessoa não está acostumada a ouvir não, aí quando ela ouve, ela não sabe lidar com isso. Não sabe? E vai escutar muitos nãos na vida. Sim. Não adianta o pai tentar proteger ou a mãe, porque na vida, profissionalmente, o mundo vai falar muitos nãos e a pessoa tem que saber lidar com isso. Posso dizer uma coisa? Aquelas pessoas que mais ouviram não são as mais fortes hoje. Ah, sem Porque dúvida. elas sabem vencer os desafios Sem e as barreiras que encontraram. Basta pegar os grandes executivos, os profissionais de sucesso, eles começam, eles falam, olha, tomei um não ali, aqui, mas não desisti. Continuei perseverando, continuei lutando. Agora, uma geração que você cria sem o não, quando ela tomar o primeiro, vai fazer o quê? Exatamente. Desistir. Com certeza. E fica mais difícil, né? Para a vida da pessoa. Claro, porque a vida não vai dizer sim para você o tempo inteiro, mas você tem que aprender a se reinventar e saber qual é o foco que você quer buscar. E é nessa busca e atravessando esses obstáculos e barreiras que você vai conquistar. Relacionamento também, gente, não tem que ser muito fácil. Relacionamento fácil, vem fácil, vai fácil. Relacionamento é uma construção, então dá trabalho. E quem não entende isso acaba tendo problemas. Acaba se decepcionando, né? Sim. Porque acha que vai ser muito fácil, né? Que vai ser um mar de rosas, que nenhum relacionamento tem problema. E isso não existe, é lógico que não. Mas você tem que estar, a meu ver, você tem que estar unido e forte para poder superar o problema junto com o teu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com a unidade familiar. Né? Exatamente. Então, para quem de repente está assistindo o programa Ponto de Equilíbrio, ele pode estar pensando lá, ok, eu estou vivendo tantos problemas, e o que eu faço então? Você tem que começar a tomar decisões, sentar com a pessoa com quem você está e dizer, olha, nós estamos com problemas, é isso, o que nós vamos fazer para resolver? Porque o problema não é só seu, é do casal. E esse casal precisa sentar e precisa planejar uma rota de mudanças para que ambos consigam crescer. É assim que se resolve, não tem jeito. As pessoas fogem desse momento de conversa. É porque é um momento difícil, procura evitar, né? Mas é o que vai construir, não tem jeito. Não. E é aquela história, problema demorou mais de 24 horas, virou um problemão, né? Sim. Mas tem que resolver no começo. Tem que resolver no começo, não tem jeito. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, foi um prazer recebê-la e colocar à disposição algum contato, algum tema que eu não perguntei que a senhora queira falar, por favor, fique à vontade. Claro, eu que agradeço bastante. Eu tenho um canal no YouTube chamado Doutora Verusca, onde eu procuro colocar ali orientações breves para ajudar a família, esposas, esposos, jovens, porque o que eu quero é que as pessoas exerçam mais amor. Exercer amor vai fazer toda a diferença e resolver os conflitos, entender os conflitos e poder resolver os conflitos, eu acho que é o que todo mundo busca. Então, eu procuro aí no canal Doutora Verusca fazer isso. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.